O Lucien Febvre não gostava nada do título, O Aparecimento do Livro. Na verdade, ele é convidado a fazer esse livro por um outro grande intelectual, que se chama Henri Behr, e que tinha um grupo de estudos que se converteu numa revista e depois num instituto que se chama Instituto de Synthèse. O Lucien Febvre, com quem ele já tinha contato, ele foi convidado a escrever algumas obras, entre elas a questão do aparecimento do livro. Mas ele achava que o aparecimento do livro era um título um tanto esdrúxulo, não é? Porque ele diz, o livro já estava lá. Então, as civilizações do livro, elas remontam a 3000, 2000 a.C., que se nós considerarmos as tabuinhas de argila, ela se desdobra depois nos volumes, nos chamados livros em rolo, não é? E depois, nesse formato aqui que nós conhecemos, o Códex, tal como ele, digamos, nasce, não é? E se desenvolve no primeiro século da era cristã. Então, havia uma série de problemáticas que já eram bem conhecidas e tratadas pela história, pelos historiadores do livro e pelos historiadores da escrita. Então, dizer o aparecimento do livro soava estranho. Esse projeto demora décadas para ser desenvolvido, quer dizer, o Lucien Febvre ele vai escrever outros livros, como uma biografia do Martinho Lutero, vai falar sobre o problema da descrença nos tempos de Rabelais. De alguma forma, ele vai se especializando nessa história das mentalidades na época moderna, na França moderna. Em 1929, ele funda uma revista que se torna muito famosa, que é chamada aqui no Brasil a Revista do Zanabi, que se torna ali uma escola, não é? Podemos dizer assim, que será seguida por vários países que seguem a historiografia francesa. E o que a gente descobre, e essa edição traz, é que ele sempre guardou esse projeto em mente, ou seja, os anos passam, ele vem, conhece o Brasil, ele faz outras pesquisas, se torna um grande historiador, ele vive as duas guerras mundiais, numa ele luta no fronte na Primeira Guerra, na Segunda ele é também combatente, mas ele vê seu grande companheiro, seu grande amigo, não é, historiador Marc Bloch, ser fuzilado como o historiador da resistência que ele foi, e de origem judaica. Enfim, a vida vai tomando outros rumos e é curioso como o projeto está lá do aparecimento do livro, não é? Digamos, ele sobrevive por 20 ou mais de 20 anos. E, enfim, ele encontra um tempo, uma motivação para fazer esse livro, para retomar aquela antiga promessa feita para o seu amigo Henri Behr, e ele sai atrás de algum jovem, principalmente ao que se chama na França de um jovem chartista, ou seja, um jovem formado na École des Chartes, ou seja, um jovem bibliotecário que conheça bem a história do livro e essa cultura livresca, para, de alguma forma, ajudá-lo, apoiá-lo na escrita desse livro. Ele tem a estrutura do livro praticamente pronta, e é nessa história que ele encontra o jovem Henri Jean Martin, um chartista, que já demonstrara muitos conhecimentos na história dos manuscritos, e que aceita, então, essa empreitada de escrever um livro a partir de uma estrutura dada, mas com o passar do tempo nós percebemos que ele também vai alterando essa estrutura e esse livro se torna pouco a pouco um livro autoral. O Lucien Febvre acompanha essa escrita, corrige alguns rascunhos, corrige alguns manuscritos, comenta esses manuscritos por carta, e entre o final da redação e a edição do livro, Lucien Febvre ele falece. Ele é um homem que nasce no último quartel do século XIX, não é? Então ele acompanha toda esses grandes movimentos do mundo contemporâneo, e o Henri Jean Martin continua essa empreitada.